Olá pessoal, professor Éder que vos fala. Nós estamos aqui num novo vídeo e a ideia é abordar conjuntos numéricos. Para falar de conjuntos numéricos, a gente vai começar a falar do conjunto dos números naturais, né? Vou começar com a polêmica dos números naturais. Eu vou definir os números naturais da seguinte forma. Se você já viu em outros momentos ou com outras pessoas as definições de números naturais, você percebeu que o zero não foi incluído nessa minha definição inicial, né? E aí vem a pergunta, o zero pertence ou não pertence aos números naturais? Essa discussão ela é bem interessante e eu vou dizer assim, depende muito da conveniência do que a gente vai trabalhar, né? Eu quero que vocês pensem sobre isso, da inclusão ou não do zero, mas o que acontece no contexto matemático? Quando você tem um contexto matemático onde a gente trabalha com sequências, né? O que é sequência? Sequência é quando você tem lá uma sucessão de elementos, né, ordenados pelo seu posicionamento, principalmente. Eu posso pensar numa sequência, por exemplo, assim, né? x1, x2, x3, x4. Isso é uma sequência, xn. Note que o que vai aqui embaixo, esse número aqui embaixo, é o chamado índice da sequência. Esse índice n, ele é um número natural. Essa sequência pode muito bem, né, sem problema nenhum, partir do elemento x0, x0, x1. Há situações que isso atrapalha um pouco a lógica, né, atrapalha, assim, tem que ter um cuidado para analisar. Então, por isso que alguns autores atribuem os números naturais como uma sequência de elementos partindo do elemento 1. Isso, historicamente, os números naturais ele está associado à contagem, né? E tudo mais. O zero sempre foi algo assim polêmico nessa história. Agora, se você tem uma ideia algébrica, é muito melhor, né? É muito melhor manter o zero nessa sequência de números naturais. Porque você tem, por exemplo, uma subtração de elementos iguais dentro dos números naturais se o zero está lá dentro. Você tem o zero pertencente aos números naturais, então a subtração de números iguais, né? Você pode definir a igualdade de dois números, x menos y igual a zero. Isso aqui, C somente C, né? X igual a y. E você consegue fazer isso dentro dos números naturais. Então é uma questão de escolha, o zero está nos naturais ou não, né? O zero estar dentro dos naturais ou não é uma questão de escolha. Peço para vocês usarem argumentos, né, para dizer se o zero ou não está ou não dentro dos naturais. Essa é uma boa discussão, vale a pena pensar nesta discussão. Muito bem, falado sobre isso, conjunto dos números naturais, né, seja ele com zero ou não, ele tem a ideia da sucessão, né? Todo elemento, né? Todo elemento tem um próximo, tem um sucessor, né? O que vem depois. Todo elemento n pertencente aos naturais, né? Existe o n mais 1, que também pertence aos naturais. Esse n mais 1 a gente chama de sucessor. Peano, Giuseppe Peano, ele definiu 4 axiomas bem interessantes para falar sobre os números naturais. Esses axiomas são bem legais, que diz o seguinte, que todo número natural tem sucessor, que é o que eu acabei de escrever ali. Todo natural tem sucessor. Vou colocar aqui na tela
dos axiomas de Peano. Então você tem aí todo natural tem sucessor. Você tem que números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Aqui, esse axioma 3 é o mais afetado com relação do zero estar ou não, né, dentro do conjunto dos naturais. Se você atribui os naturais como sendo 0, 1, 2 e assim por diante, você tem que o símbolo aqui vai mudar, né? Eu vou ler como eu atribuí, existe um único número natural, representado pelo símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro elemento, né? Ou seja, do jeito que eu atribuí aqui, a sequência dos naturais começa no 1, não existe nenhum outro elemento que tenha o 1 como seu sucessor, ok? Ressalto que se você colocar a sequência dos números naturais, mas como é que a gente vai dizer se os naturais têm ou não o zero? Pessoal, isso é uma questão de identificação com o material que você está lendo, né? Isso é uma questão de bibliografia, ok? E nós mesmos podemos, né, pensar em situações onde o zero está ou não dentro dos naturais. É apenas uma polêmica para a gente pensar sobre o assunto. Pensar que a matemática é construída aí com diversos ramos e eles não se contradizem, né, normalmente, eles se complementam. Aqui o quarto axioma também conhecido pelo axioma da indução, né, axioma da indução, ele diz que se eu tenho um conjunto, né, um subconjunto dos números naturais, e se o primeiro elemento está nesse subconjunto, e além disso, todo sucessor deste elemento aqui também está no conjunto, todo sucessor dele, então esse conjunto é o conjunto dos números naturais, ou se comporta como o conjunto dos números naturais. Ok? Esse conjunto X aqui não é diferente, né, em comportamento do conjunto dos números naturais. Muito bem. Essa é a fala dos axiomas. Vamos voltar para uma tela branca. Continuamos então. Dentro do conjunto dos números naturais, a gente define duas operações, né? Adição e multiplicação. Ok? Vocês conhecem essas operações. O conjunto dos naturais é fechado para essas operações, fechado para essa também. Ou seja, dois números naturais multiplicados ainda é um número natural, dois números naturais somados também é um número natural. Então a soma de dois naturais é um número natural e o produto de dois números naturais é um número natural. É isso que está dizendo, isso que eu estou dizendo aqui. Né? O conjunto fechado para essas duas operações. Somar, multiplicar é conhecido. Eu quero comentar sobre como representar subconjuntos dos números naturais. Então, vamos lá, com polêmica e tudo. Esse, para mim, a priori, é o conjunto dos números naturais, né? E eu posso representar uma parte, um subconjunto desse conjunto dos números naturais, de três formas. Primeiro, usando chaves, né? Como é que se usa chaves? Eu vou pensar num conjunto X, né? Tal que X pertence aos números naturais, né? Tal que o subconjunto X é o subconjunto dos elementos maiores do que 2, menores ou iguais que 5. Pronto. Esse é o subconjunto X. Esta é uma representação por chaves. Eu posso representar esse mesmo conjunto X, né, usando colchetes. Representação usando colchete. A notação de colchete, ela funciona da seguinte forma. Se o colchete estiver para fora, né, você está indicando aqui no caso menor ou maior, né, depende do que você lembra, o 2 é menor que x, ou x é maior do que 2.
né? Não há inclusão do 2. O elemento 2 não participa desse conjunto, né? Não participa desse conjunto. Aqui no caso, o cochete, né, virado internamente, você está dizendo o menor ou igual, né? X é menor ou igual que 5, ou 5 é maior ou igual que x. Você está dizendo que o 5 participa desse conjunto. Então, a função do cochete, a posição que o cochete está, ele diz se o 5 inclui ou não no conjunto. Ok? A representação dos elementos em si desse conjunto, os elementos desse conjunto citado aqui, são os elementos 3, 4 e 5. Isso aqui eu estou descrevendo o conjunto, aqui eu estou representando por meio de cochete, aqui eu tenho a representação por meio das chaves. Eu posso também abusar dessa notação e representar geometricamente, né? Só que para representar geometricamente eu vou pensar, né, que o conjunto dos números naturais está sobre uma reta aí, né? Seria, na verdade, uma sequência de pontos alinhados. Vou pensar que você tem isso. Deixa eu mudar um pouquinho. Uma sequência de pontos alinhados aí. Eu falo que é um pouco de abuso, porque não há continuidade no conjunto dos números naturais, né? Não há densidade nesse conjunto. Como o 2 não participa, a gente coloca uma bolinha aberta, né, indicando que ele não participa do conjunto. E aí eu construo um segmento, que na verdade são pontos isolados, né, até o 5. Isso é um pouco de abuso da notação aí. Esta escrita é mais usada para conjunto dos números reais, que aí você pode representar assim, tá? Para rigor matemático, é apenas um abuso da linguagem. Então, essa representação geométrica, nesse caso, é um pouco forçada, né? Mas a ideia basicamente é essa, de representação de subconjuntos, subconjunto dos números naturais. Eu falei sobre os axiomas de Peano e tem o axioma chamado axioma da indução, né, que é o quarto axioma. Ele é base para algo que a gente chama de princípio da indução finita. Princípio da indução finita. O princípio da indução finita, ele consiste no seguinte ideia. Digamos que uma sequência, um conjunto, tem determinada propriedade P. Você tem que mostrar que esta propriedade vale para o primeiro elemento daquele conjunto. Então você tem lá um conjunto com determinada propriedade P. Se você mostrar que essa propriedade vale para o primeiro, e além disso, se a propriedade, né, se a propriedade for válida para um elemento n, e esta validade implica a validade da propriedade para o próximo elemento, para o sucessor de n, né? A gente diz que a gente supor, né, ou admitir a validade da propriedade para o n. Isso garante a validade para n mais 1, para o próximo, então ela é válida para todos os elementos da sequência. Eu vou usar a indução finita para provar um teorema que diz o seguinte: seja A um conjunto com k elementos, e seja então P de A, que é o conjunto, vou escrever um P mais bonito aqui, o conjunto das partes de A tem
2 elevado a k elementos. Então se você tem um conjunto A, né, esse é o teorema do número de elementos do conjunto das partes. Você tem um conjunto A com k elementos, então o número de elementos dos subconjuntos que você pode retirar desse conjunto A, do conjunto das partes, é 2 elevado a k elementos. Essa é a ideia que eu vou usar para provar a indução finita, né? Indução finita. Então vamos ver o que a gente tem, o que a gente tem aqui. Eu estou dizendo que eu tenho um conjunto A, cujo número de elementos é k. Como é que é a prova? Eu tenho que mostrar que vale para o primeiro elemento, né, ou para a primeira possibilidade para esse k. Né? Em outras palavras, qual é a menor quantidade? E aqui a gente dispara, né, o problema com zero ou não. Qual é a menor quantidade de elementos que pode estar contido dentro de um conjunto, ou que um conjunto pode conter? A menor quantidade de elementos que um conjunto pode conter é o zero. Ou seja, é 0 elementos. Em outras palavras, o A é o conjunto vazio. Conjunto vazio. Tá, se o A é o conjunto vazio, o único elemento que está dentro do conjunto das partes, né, o único subconjunto possível de se retirar do A, também é o conjunto vazio. Né, o único conjunto possível de se retirar dentro do A é o conjunto vazio. Muito bem, então, para um A com 0 elementos, nós temos, né, que o conjunto das partes só vai ter um elemento, né, um subconjunto, que é o próprio vazio, que por sua vez é 2 elevado a 0. Né, só para constar, eu dizia que n de A igual a k. A ideia é provar que isso aqui, n do conjunto das partes de A, é 2 elevado a k. Que no caso aqui é verdade, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 0 é 1. Então essa propriedade é válida para a primeira possibilidade, ou a menor quantidade possível que você tem dentro de um conjunto. Ela é válida para isso. Só para constar, deixar registrado, o que é o conjunto, né, conjunto A? Conjunto A, ele tiver 2 elementos, por exemplo, 3 elementos. O conjunto das partes do conjunto A é um conjunto formado por todos os subconjuntos que a gente consegue extrair daqui, né, de dentro do A. O vazio está em todo, ele é subconjunto de todo o conjunto, né? O vazio, ele está contido em A para qualquer A, está contido em A para qualquer A. Aí você consegue tirar os conjuntos unitários. Você consegue tirar os conjuntos unitários. Você consegue tirar os conjuntos com 2 elementos, nesse caso, né? Conjunto com 2 elementos. E você consegue tirar um conjunto com 3 elementos, que no caso é o próprio A. E aí, de novo, o A está contido em A para qualquer A. Né? O A é subconjunto do próprio A. Então essa é a ideia do conjunto das partes. Por exemplo, um conjunto com 3 elementos formou um conjunto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Tá? Esse é o conjunto das partes. Só para constar. Agora aqui, eu vou admitir, né? Eu vou admitir que se A tem k elementos, n, número de elementos do conjunto das partes, tem 2 elevado a k elementos. Eu vou admitir isso. Admitindo isso,
eu quero descobrir o que acontece se o A tiver K mais 1 elementos. Né? K mais 1 elementos. Quantos você tem aqui? Né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um conjunto A. O conjunto A está aí. Eu vou criar um conjunto B, que é o conjunto A acrescido de um elemento alfa. Conjunto A acrescido de mais um elemento alfa. Né? Esse é o conjunto B. Lembrando, o número de elementos do conjunto A é K. K elementos. Ok? O que acontece? O conjunto das partes do A, eu assumi que tem 2 elevado a K elementos. Então, o número de elementos do conjunto das partes do B será todos esses elementos, né, 2 elevado a K elementos do A, mas em cada um desses caras aqui, subconjuntos, eu posso incluir alfa. Então eu vou criar 2 elevado a K elementos, isso do subconjunto A, e depois outros 2 elevado a K elementos. Eu vou dobrar essa quantidade. Né? Lembrando, aqui, o conjunto, número de elementos do B é K mais 1. Professor, eu não entendi essa história de dobrar a quantidade. Eu estou dizendo assim, ó, vou voltar naquele outro exemplo aqui que eu fiz aqui. Ó. Por exemplo, aqui está o conjunto A com 3 elementos. Se eu pensar num conjunto B naquela situação lá, onde eu tenho o A e eu vou acrescentar alfa, né? Quando eu criar o conjunto das partes do B, o conjunto das partes do B será o vazio, o conjunto unitário, e aqui eu vou deixar propositalmente alguém de fora, tá? Por enquanto. Eu vou deixar alguém de fora por hora. Repara que todos esses subconjuntos, eles estão contidos em B. Né? Estão contidos em B. Lembrando, quem que é o conjunto B aqui, de fato? Quando eu estou falando A mais um acrescido de um alfa, eu estou falando que o conjunto B é 1, 2, 3, alfa. Certo? Esse é o conjunto B. Repara que todos esses conjuntos estão contidos nesse B. Então, eles são subconjuntos de B. Ok? 2, 3 e o próprio A. Repara que aqui são exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os mesmos 8 que estavam aqui. Os mesmos 8 que estavam aqui. Porém, eu posso agora acrescentar alfa em cada um deles. Além desses, né? Eu posso acrescentar alfa aqui, no vazio. Acrescentando alfa no vazio, eu tenho o alfa, né? Acrescentando alfa aqui, 1 alfa. Acrescentando alfa aqui, 2 alfa. Aqui, 3 alfa. Repara que eu estou combinando alfa com cada um dos elementos, né? Essa demonstração também pode ser feita por combinação com cada um dos elementos aqui. E por fim, o A mais alfa, né? O A acrescido de alfa é o próprio B. Note que aqui eu tinha o número de elementos aqui, de A aqui, são 8 elementos no conjunto da parte. Aqui eu tenho os 8 iguais, idênticos ao do A, mais 8 acrescidos, né? Acrescentando o elemento extra que eu coloquei. Então eu vou ter o número de elementos do conjunto das partes aqui, o número de elementos de B é 24. É 24 não, é 2 vezes 8, é 16. É 2 vezes 8, 16. É o que eu disse aqui, né? Eu dobro o que eu tinha anteriormente, mas eu tenho um produto de mesma base. Produto de mesma base, mantém a base, somos expoentes, né?
Em outras palavras, se o número de elementos de B é K mais 1, o número de elementos do conjunto das partes é 2K mais 1. Né? A validade desta implica na validade dessa, logo vale para qualquer quantidade. Beleza? Voltamos já com mais um vídeo completando essas ideias. Abraço, até mais.